bandeira verde, bandeira verde. Vai. Me bateu. Eu tomei 2 porradas. Tá mais rápido é que o Caio, pra cima. Quanto falta pra acabar? 4 minutos. Vamos buscar o campeonato. Vamos entrar na última volta. Você é muito rápida. Vamos lá, no sapatinho, não vai andar mais que o carro, não precisa. Nenhuma sinalização reportada de safety car, ok. A sinalização vai sendo feita de forma localizada e a Antonella não tira mais o pé do acelerador agora até cruzar a linha de chegada para comemorar mais uma dela na categoria Challenge. Antonella Bassani agora aos 18 anos, em busca do bicampeonato, para se aproximar ainda mais do líder Miguel Mariotti na tabela de pontuação. Vai passando Antonella Bassani para comemorar mais uma dela na Porsche Cup. Vamos! Boa, que corrida pro campeonato, cara, boa! Mandou muito bem, parabéns, cara, pilotou muito. Festa da família Bassani, Antonella Bassani comemora a primeira dela. Antonella Bassani, lá que vá para Portugal. Eu sou a Antonella Farina Bassani, eu tenho 18 anos, eu corro atualmente na Porsche Cup Brasil, na categoria Sprint Challenge pela Mobil 1. Eu acho que essa parte de eu ter me adaptado muito bem ao carro foi mais questão mental minha do que qualquer outra coisa. Querendo, não é muito difícil você sair do kart e ir direto para um carro que é totalmente diferente com qualquer outra coisa que esteja andando na vida. Eu cheguei na Porsche Cup falando assim, cara, é o momento da minha carreira, da minha vida, eu preciso me adaptar a esse carro, preciso. E eu falava na minha cabeça, eu sou melhor que eles, sou melhor que eles. E no meu primeiro treino, eu tinha feito P1 e é ali que a cabeça realmente ficou mais tranquila, mais leve. E eu vi que dava pra ser uma temporada muito legal. Tudo bem que eu cometi vários erros assim nas primeiras etapas, mas acontece. E depois foi só aprimorando, eu não vou negar. Vocês estiveram comigo acompanhando a etapa de Interlagos e foi a pior classificação que eu fiz na Porsche Cup e vocês estavam lá acompanhando. A gente passar o top 10, eu acho que no final de semana vai ser bom. É isso, posso dizer que o desafio nesse momento é a gente passar no top 10 com esse pneu, que provavelmente você vai ser muito boa aí, vai sentir legal para o pneu novo no Super Quali, tá? Aí você tem 2 pneus muito bons para a corrida. Então, o foco aí é um momento muito importante no final de semana para você. E também temos um pneu muito bom para Portugal, né? Então, estamos bem. Antonella Bassani que vai fechando mais uma volta, a quinta volta dela. Olho no tempo da Antonella Bassani, 1:43, né? Nossa, foi bem acima na verdade, né? 1:43.781. E aí ela só tem mais essa volta. Se não fizer o suficiente nessa volta, vai largar do 11º lugar. Não passei, vai tomar no... abrir outra volta, né? Não consegue, Antonella. Temos 40 segundos para o final. Cara, consegui errar na gestão. Eu ia virar 9-9. Vamos lá. Ficamos em 11º. E eu cheguei em casa à noite
e eu revirei a minha onboard. Eu imprimi um monte de Interlagos, assim, um monte de pistas, e eu tava assim, me revirando para ver o que eu tava fazendo de errado, comparando a onboard com a onboard dos coach. Eu fiz de tudo e mais um pouco de etapa de Interlagos, achando que era eu o problema assim nos treinos, mas depois a gente descobriu que tava com um problema no carro e foi tudo resolvido. E foi indo, eu prefiro 100 vezes assim. Eu realmente não entendo, no setor 3, basicamente é a junção, né? Porque o Mariotti tem uns 50 quilos igual você e ele consegue ser 3, 4 décimos mais rápido, ele virou 24,5 e você vira 24,9, são 4 décimos quase. E não é possível, sabe? Ele tem o mesmo peso. A gente não poderia estar perdendo tanto tempo ali, sabe? É tempo de graça, basicamente. Você fala da junção, eu passei reto. Eu passei reto. Na junção. Na minha volta. Na volta que você ia abrir? Não. Na volta que eu ia fechar. Na volta que eu fechei que foi boa. Aquela 50 que não era boa, que eu falei pra você tirar o pé? Não. Foi em outra. Na minha melhor volta. Agora vamos para a prova da categoria Challenge. Entram na pista os carros de 485 cavalos, a geração 991/2 do carro, do Porsche 911 GT3 Cup, com Antonella Bassani na pole position. Minha primeira vitória em Goiânia nos treinos, cara, eu me lembro como se fosse, foi horrível. A gente não conseguia virar, não virava de jeito nenhum, era 14º, 16º. 12º, e eu falava, gente, eu sou tão ruim assim fora de São Paulo, o que é isso? E daí eu e a Jana, a gente sentou, trabalhou junto, analisou muitos desses dados, eu pedia sempre ajuda pra ela, chegava no hotel, via um board, e deu tudo certo no final. Eu gosto dessas etapas que são mais loucas, assim. Antonella Bassani vem para o complemento da volta número 17, o cronômetro vai zerar, vem para abrir a última volta de corrida. Toda a torcida feminina que acompanha a Porsche Cup Brasil, empurrando Antonella Bassani para a vitória na pista de Goiânia. A garota catarinense de 16 anos que vai fazendo história, que vai também entrando definitivamente na disputa pela liderança do campeonato, na disputa pelo título de 2023. Passa aqui em frente a cabine do Band Esportes, Antonella Bassani. Abre a última volta de corrida na pista de Goiânia. Vai acelerando pela última vez neste domingo pelo traçado de 3.835 metros. O clima no box da Antonella é de total apreensão. Essa volta vai durar uma eternidade para todo mundo que vai acompanhando o trabalho dela, que traz com toda tranquilidade, que vem trazendo com a tarimba de pilotos experientes da categoria, e ela tem só 16 anos. Que carreira vai começando a construir a Antonella Bassani, muito próxima de sua primeira vitória. 5 segundos e 3 décimos ela tem de dianteira sobre o Marcelo Tomazoni. Calma, Cris, segura, toma uma água, respira, meu querido. Ele já vai às lágrimas antes mesmo da bandeira quadriculada. A Antonella já cumprindo pela última vez o trecho do miolo, vem para a penúltima frenagem da corrida. A redução de marcha traz uma segunda, desce o S de baixa do Autódromo de Londrina. De Londrina nada, é de Goiânia. Londrina tá bem longe daqui, Thiago Mendonça. É de Goiânia. E ela só vai pisar no pedal do freio mais uma vez antes de escrever seu nome na história como primeira mulher a vencer uma prova da Porsche Cup no Brasil. Freou, reduziu, apontou, tira o pé do freio, vem no acelerador agora para a primeira vitória, para fazer história e para trazer a torcida de Goiânia com ela. Já para ver de longe, bandeira quadriculada branca e preta, Antonella Bassani comemora a primeira dela na Porsche Cup. Foi muito especial para mim quando eu passei a linha de chegada. Eu até perguntei a última volta mesmo. Eu já cheguei aqui, já estava no S chorando praticamente. É uma emoção muito grande, eu ainda não tenho muita noção de tudo isso que vai acontecendo. Velocidade foi recorde, foi a primeira mulher a fazer pole, agora a primeira mulher a ganhar na Porsche Cup. Cara, não tenho palavra para descrever, é só agradecer ao meu time maravilhoso feminino, a minha engenheira, minha mecânica. Dá oi aí! Que trabalharam muito esse fim de semana. Ontem eu larguei de nono, cheguei em terceiro, foi uma baita de uma corrida, só que tomei 20 segundos de punição, por isso acabei largando de primeiro e liderei de ponta a ponta. Então, a gente vê a minha evolução no carro e evoluindo cada vez mais.
Eu prefiro que ele responda e a traseira empurre do que... A traseira mais quieta? Quando entrei na Porsche Cup, eles fizeram esse negócio de eu ter 2 mulheres no meu time, né? E o ano passado era a Janaína Thaís, que é a minha engenheira, até hoje em dia, e era a Gabriela, que acabou esse ano saindo e indo ajudar a galera do apoio e a Trophy. Se eu não me engano, ela tá com a Letícia, que também faz parte do time Mobile One. Então esse ano entrou a Maria Clara no meu time, que são muito legais as meninas, eu amo elas, assim. Cara, eu acho que foi uma conexão muito legal, assim, a gente sempre se entende, eu e a Jana, a gente tá numa intimidade muito legal, a gente já brinca bastante, a gente se zoa muito, mas ela sempre me dá umas puxadas, assim, pra saber se eu tô treinando simulador, como eu tô indo. Mas, assim, eu gosto muito das meninas, eu e a Jana, a gente se deu muito bem, tanto na telemetria quanto pra acertar o carro. Eu acho que isso tem evoluir essa relação. Bom, eu comecei com o kart com 4 anos, né? O meu tio e meu pai, eles já corriam de carro de terra e minha mãe sempre falava que eles sempre levavam a gente lá. E com 4 anos, eu tenho uma irmã mais velha, que se chama Pietra, e meu pai levou ela a andar de kart, não tinha sido eu, porque eu tinha 4 anos e não tinha nem como, nem alcançava, né? Com 4 anos você tá comendo terra ainda, né? Eu não sei o que eu tava fazendo com 4 anos lá. Aí meu pai foi levar minha irmã e minha irmã acabou batendo, assim, na primeira volta numa árvore e falou: "Não, filha, eu não quero, não, pai, eu não quero mais isso, eu não gostei, não achei legal". E eu falei: "Pai, posso tentar?". E eu tinha um bico e um bichinho de pelúcia. E ele: "Não, filha, não sei o que". Eu falei: "Pai, por favor". E daí meu pai falou que fiz um escândalo, implorei tanto que ele deixou, mas que ele falou que foi muito difícil, ele teve que pegar muitas almofadas, uma pedaleira gigante, assim, para eu conseguir andar. E ele viu que eu fui levando o jeito, assim, ele travou, obviamente, o acelerador para não ter perigo de eu acelerar tudo, nem nada. Ele viu que eu fui levando o jeito da coisa, então ele foi me levando treinar no final de semana, e ele viu que quando ele não me levava, eu que pedia para ele me levar lá. E ele viu que eu gostei. A gente estava lá porque era uma coisa que a família inteira gostava, era uma diversão. Subir aos finais de semana, andar de kart, chegar lá no kartódromo 9 da manhã, fazer churrasco, fazer com o churrasco o dia inteiro, na verdade, sair de lá 8 horas da noite. Isso era o nosso final de semana, eu e ele, a gente amava, era sempre eu e ele fazendo essas loucuras assim. Com 4, 5 anos eu participava de alguns campeonatos, mas campeonatos do sul, assim, pequenos, sabe? Então, só que lá eu ganhava bastante experiência, porque os pilotos eram bons, inclusive a maioria hoje em dia também tá com um futuro legal no meio do automobilismo. E é muito legal tu ver que você cresceu com essa galera e que tá crescendo junto contigo, querendo ou não, só que em diferentes categorias. Eu ganhei bastante títulos na Mirim e na Cadete. Na primeira posição no pódio, Antonella Bassani. Que é isso? Antonella Bassani, valeu, garota! Mais uma vez ela Vira pra cá! Parabéns, Antonella! Valeu! Eu acho que foi onde eu tive meus principais títulos, assim, foi Mirim e Cadete. Mirim nem tanto por conta do meu acidente, mas depois da Cadete, depois de um tempo, eu consegui voltar. Eu estava na arquibancada, né, no cartódromo de Tarumã, e eu estava filmando. E eu estava filmando porque ia ser a última volta, a bandeirada de chegada, né? E eu sabia que ela conseguiria um pódio ali. E nisso, eu filmando, eu vejo o kart capotando. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, é a Antonella. Larguei a filmadora, saí correndo daquela arquibancada, e quando eu cheguei nela, ela estava deitada no chão. E aí eu vi que daí ela estava espumando sangue, né? Aí tinha os bombeiros ali e eles queriam levar ela para um autódromo, desculpe, para um hospital.
E aí, quando eu falei isso, falei, olha, eu acho que ela tá tendo uma crise convulsiva, sei lá, porque eu não sabia o que estava ocorrendo, né? Daí disse, não, nós vamos levar ela para o hospital de Porto Alegre, então, para o Cristo. Aí eu lembro, assim, ó, de entrar tu liga o piloto automático e vai, né? De entrar na ambulância e ela dizia, mãe, eu tenho muito calor e eu não respiro. E não me deixa morrer, ela pedia. Eu disse, não, você não vai morrer. Bom, esse acidente aconteceu em Tarumã em 2013. 2013? Pera, agora deixa eu fazer o cálculo. 2013. Aconteceu em Tarumã em 2013. Eu tinha 7 anos de idade. A corrida já tinha acabado. Minha mãe falou até que eu não sabia que ela estava gravando. Eu tinha ficado vice-campeã gaúcha. A corrida já tinha acabado, acabou a quadriculada. O pelotão tirou o pé muito rápido e eu acabei não vendo. E para não bater no piloto da frente, a gente sabe que tem o para-choque do kart. E quando a gente bate no para-choque do kart, a gente tem o bico também, né? O bico meu. Em vez de eu fazer isso, eu falei, não, eu vou bater nele, não posso. Eu tirei pro lado direito. E nisso que eu tirei pro lado direito, eu subi no para-choque dele e eu acabei capotando. E como eu pesava, o quê? 30 quilos na época, o kart, assim, pesava tudo e mais um pouco pra cima de mim. 100 quilos pesava o kart, eu 30, então imagina, uma coisa que fica batendo contigo, 130 quilos contigo assim no chão. E eu segurei tão forte o volante nessa hora que o meu pulmão virou um tijolo. E daí nisso a gente tem a carena, né, que leva o ar pro pulmão. A gente o pulmão esquerdo e o pulmão direito. A gente soube isso na hora, o pulmão esquerdo é um pouco mais para baixo que o pulmão direito. E eu rompi essa carena que levava o ar pro pulmão. E eles falaram que lá tinha entre até 15 minutos de vida ou morte até chegar no hospital. Todas as histórias que eu contei até hoje, em todas as minhas entrevistas que eu dei, nunca foi que eu me lembrasse, sempre foi do que eu lembro de minha mãe falando para alguém e eu reproduzindo. Mas eu lembro de algumas cenas, que na verdade o principal que eu lembro é da ambulância, né? Que é da ambulância que eu falava, mãe, não me deixa morrer, mãe, não me deixa morrer. E ela tava assim, olhando pra mim com uma cara que, tipo... Eu não sei explicar a cara que ela estava, mas eu nunca tinha visto minha mãe daquele jeito. Ela só falava, eu não vou te deixar morrer, filha, conversa comigo, conversa comigo. Aí a gente foi conversando. E eu falei, eu não consigo respirar, não sinto dor nenhuma, só não consigo respirar. Eu lembro de um dia que eu acordei na UTI. Acho que foi, não sei quantos dias tinha passado, não tenho nem ideia. E eu queria tomar água. E foi, assim, o dia mais decepcionante da minha vida, porque eu tive que tomar água numa seringa. Eu falei, como é que você toma água numa seringa? Eu nunca passei por aquilo na minha vida. E foi isso que eu lembro e acabou. Vamos conhecer o Caio Castro. Vem. Vem. Bom, querida. Tô bem, você? Tudo bem também. Eu quero te apresentar, minha mãe é muito fã sua. E ela veio pela primeira vez numa corrida. A minha mãe é muito fã sua. Aham. Fábia. Como vai? Esse é o namorado dela, o Marcelo. A trabalho. Boa sorte, tá? Acelera, hein, Caião? Eu acabei ficando, teoricamente, 6 meses, né? Sem nem poder caminhar direito. Eu não sei, eu não me lembro se eu cheguei a andar de cadeira de rodas ou não, mas eu devo ter andado um pouco porque eu não podia fazer nenhum esforço físico. Eu acabei quebrando a clavícula também. Então, zero esforço físico, nem caminhar direito eu podia. E nesse tempo, eu refleti bastante, né? Se eu queria mesmo, e eu não tinha dúvidas que sim. E depois de 6 meses que eu acabei recuperando, eu fui procurar ajuda com um psicólogo para curar disso e também curar dos meus medos de fantasmas que eu tinha e do escuro. E nisso junto eu tentei
curar um pouco mais desse negócio, desse medo, desse receio que eu tinha de andar. Mas eu não tinha medo de entrar num kart e acelerar. Eu tinha medo das outras pessoas, do que elas poderiam fazer comigo. Eu não tinha medo de mim, tinha medo dos outros. A minha primeira corrida foi um Open de um brasileiro, lá no Velopark. Eu tinha ganhado a minha primeira corrida depois do meu acidente, e era o Open do brasileiro. Então depois vinha o brasileiro. E o brasileiro tinha 56 pessoas. E a corrida, o Open que eu tinha ganhado pro brasileiro se tornou assim, eu nem consegui classificar para a final. E eu tinha ganhado o Open do brasileiro e eu não consegui classificar na final, por conta de eu ter medo das outras pessoas. E nisso a gente foi procurar ainda mais ajuda, e daí foi indo. Com 8 anos, eu ainda estava na recuperação, na fase de melhoria. Com 9 anos comecei a vir para São Paulo, fazer algumas corridas na Aldeia da Serra. E com 10 anos eu fui fazer minhas primeiras corridas na Grande Viana. Na primeira corrida tinha sido péssima, horrível, eu tinha ficado lá em 17º ou 7º, algo do gênero. Aí eu voltei para Concórdia e estava eu e minha mãe nessa viagem. E meu pai falou assim: não, se você ficar continuando com esses resultados que você tá aí, pode abandonar, para a próxima corrida você nem vai. Eu falei: não, você vai me dar só mais uma chance. Oportunidade para ultrapassagens nessa espetacular prova da categoria cadete. Todo mundo de olho na prova da categoria cadete, nessa disputa sensacional. Agora só quem tá ali na briga, na curva do miolo. Por enquanto aí parece que todos os 3 pilotos vão aí mais ou menos com cautela. Agora só a briga dupla. Tá ali na frente, lado a lado, Gabriel Gomes pra cima do Pedro Braga. Tem gente tentando pegar carona. A briga é boa, a briga é sensacional. Na chegada agora na reta dos boxes é espetacular. Os 4 pilotos, olha, Antonella Bassani tá na primeira parte. Ela tirou a mão, comemorou demais a vitória. Piloto Antonella Bassani foi numa curva espetacular. Que manobra foi essa sensacional da piloto Antonella Bassani. Na última curva ela despontou ali atrás da passarela. Na primeira posição, foi espetacular. Na segunda etapa eu ganhei as 2 corridas, e dali pra frente a gente não parou mais ele na Grande Viana, só continuou. E foi ali que eu realmente evoluí assim no kartismo, e eu vi que eu tinha um bom nível de pilotagem assim no kartismo brasileiro, que querendo ou não aqui em São Paulo a gente tá entre os melhores, né, que é referência de tudo. E quando eu vim de lá eu não sabia que eu ia andar na frente. E eu consegui, e a gente foi seguindo, vindo pra cá. O casamento do amortecedor tava ruim ontem, né? Parece que o Max andou hoje de manhã, uma das rodas, ele falou que realmente não aconteceu. É total. O amortecedor é uma diferença. Sim. A vaga. A gente faz um life hacks, assim, quando a gente tá no pré-grid, pela primeira vez a gente tá fazendo uma estratégia diferente. Então é sempre bom analisar também a estratégia dos amiguinhos, né? Então dá uma bisoiada pra ver como é que acontece. Sadak Leite, número 65. E já vai lá por dentro Miguel Mariotti para tentar manter a primeira posição. Leonardo Herman atacando por fora, vai chegar a primeira frenagem. Será que dá conta de fazer a primeira do S do Senna por fora? Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Leonardo Herman é o líder da categoria Challenge. Vem na segunda posição Miguel Mariotti. Já ganhando posições ali, o Gerson Campos já vem para ser terceiro. Me bateu. Vai tomar no... Esse início de prova foi lá fora, o Alceu Feldman Neto trouxe de volta, trouxe com vontade inclusive, né? Cruzou a pista toda. Alceu Feldman Neto, o piloto do carro número 1. Leonardo Herman é o líder da prova, e aí a roda... isso é perigoso. O Marco Túlio viu o mundo ao contrário na descida do lago, tentou tirar da frente, não deu para todo mundo evitar. Você vê a Antonella Bassani como já vem ganhando, buscando ganhar algumas posições também.
Novamente teremos a intervenção do safety car. A direção de prova acaba aguardando, porque os carros ainda estão distantes do ponto. Olha o Gerson Campos e o Christian Moore. Isso. Safety car confirmado agora. Eu acho que não quebrou nada no carro. Mas vamos lá. Eu tomei 2 porradas. É isso, você acabou ficando na linha de dentro. Vamos focar aí e fazer o melhor possível. Não entortou. Eu tô com medo da traseira, que eu peguei destroço da baixina que foi na minha frente. Ela disse que tá preocupada com a traseira, mas que a frente tá... Você, apesar de tudo, continua em 11º, ok? Então temos aí Wagner Pontes na sua frente, o Cláudio Simão, você é muito mais rápida que eles. Vamos lá. Você é P6, vamos lá, você é mais rápida que o Caio, pra cima, pra cima. Seis minutos pro final, continua tentando, tenta sair melhor da junção, você tá tentando passar na saída da junção, aproveita a saída da junção. Não tem como. Boa. Vamos lá, vamos pra cima, tenta pegar o Sodak. Você é P4, ok? P4, você mantém na pista 2 minutos pro final. Vamos entrar na última volta, Você é muito rápida, tá? Última volta agora. Bandeira quadriculada, parabéns, excelente prova, terminamos em P4, ótimo para amanhã. Você era a mais rápida da pista, se tivesse conseguido largar e sair das batidas seria incrível, mas foi muito bem. Parabéns, Antonella, vamos pra cima amanhã. Na briga por um sonho vale qualquer esforço, inclusive encarar os meninos de igual para igual. Eles começam a bater na gente, nas gurias, para sair para fora, porque eles não gostam de ver menina na frente deles. Olha, se eles não gostam, é melhor que se acostumem. Eu cheguei aqui, cara, os pilotos era todo mundo muito mais arrojado, eles me batiam bastante. Teve um dia que, pra eu colocar assim o meu respeito, eu falei assim, bom, gente, se vocês vão me bater e não estão dando punição pra eles, eu também vou bater e vocês também não vão poder me dar punição. E dali, comecei a ganhar muita corrida aqui em São Paulo, eu cheguei a ganhar bastante. E eu vi que era algo que eu tinha um potencial muito legal pra seguir. E com 11 anos eu fui fazer um brasileiro de kart lá no Beto Carreiro, pela categoria cadete.
tinha 64 pilotos. E dentre esses 64 pilotos da minha categoria, eu consegui fazer uma pole position. Fui a primeira mulher a conseguir uma pole position num brasileiro de kart. Então, assim, entre 64 pilotos eu fiz uma pole por 0,010. Se eu não estou enganado, foi isso. Então, foi algo que marcou bastante. Só que até aí tudo bem, ganhei algumas corridas e tudo mais. Chegou na final, eu perdi o brasileiro pra mim mesma. Eu já bati tantas vezes em brasileiro, só que esse eu não consegui engolir até hoje. Eu perdi por erro meu, e isso ficou na minha cabeça depois de um tempo, por muito tempo mesmo. Isso ficou batendo na minha cabeça o tempo inteiro. Só que quando eu cheguei em casa, eu tinha visto algumas notificações no meu Instagram. Meu Instagram que nem eu sabia que eu tinha Instagram, minha irmã tinha criado pra mim. Aí veio a primeira notificação que o Rubinho tinha começado a me seguir. Aí eu falei, o que é isso, gente? Aí eu queria mandar uma mensagem pra ele e eu não sabia nem escrever direito. Aí depois a Bia falou assim, oi, Antonella, tudo bem? Acompanhei tô acompanhando sua trajetória, tô gostando muito de você, a gente poderia conversar? Quando ela mandou aquilo, eu falei, Pepe, que é minha irmã, responde, eu não sei o que falar. E nisso a gente foi conversar com a Bia falou, bom, Antonella, a gente quer conversar contigo, falar com você sobre um projeto que a gente quer fazer, quer te desenvolver. Eu vejo você como minha pupila e a gente quer levar você pra frente, que a gente viu que você tem um potencial muito grande. E quando ela teve essa conversa com meu pai, aí que meu pai se tornou que era a hora de se tornar profissional. Meu pai ainda tá meio profissional, mas tá melhorando com o tempo, que pra ele ainda é brincadeira, sabe? Ele é muito apaixonado por automobilismo. Então pra ele vai ser sempre uma diversão. E quando a Bia teve essa conversa com ele realmente viu que ele tinha uma filha assim que estava tendo um caminho muito positivo, começando a ter era um começo, querendo ou não, de um caminho a ser seguido, né? E pior que não foi uma vez que me bateram, foram duas. Aí, você ficou ali no meio. Era pra eu ter ido por fora, mas não tinha como ir pra fora. O Celinho te fechou 2 vezes ali, né? É horrível, é horrível. Deu uma canseira? É ruim? Não, é gostoso, eu gosto pelo menos, né? O primeiro gole de 18 anos, ela acabou de fazer. Tá perdendo nada. Não gostou. Eu gostei. Deixa pra ele. Tem água, pega água. Tá certo? Ou você quer o tempo pra se recuperar? Não, pode ir agora. Agora eu percebi o gol. Com o vermelho eu tô. Parabéns, viu? Arrasou. Fica pra ganhar o mês. Ah, meu Deus. Tem que esforçar muito. Tem 5 graus! Ó, tava assim. Vou colocar só um pezinho pra tu ver. Tomei um gole e disse, meu Deus, que negócio. Tá, agora. Tá, mas tá preparada? 3. Tá, como é que eu mergulho aqui? Bom, 14 anos, eu fui selecionada para participar do FIA Girls on Track. Graças a Bia que mandou meu currículo para eles e tudo mais. E meu currículo era muito bom, querendo ou não, né? Tinha ganhado muitas corridas na cadete, na mirim. Então, assim, tinha um currículo muito legal. E tinha tudo para ser selecionada. E eu acabei sendo selecionada com 14 anos. Na verdade, 13 e 14, né? Tava fazendo 14 naquele ano. Foi uma baita experiência. Eu acho que foi enviados currículos para a FIA, foram 70 currículos enviados. 20 foram selecionadas e eu estava lá e de 20 ia para 12, eram eliminadas 8 na primeira, aí das 12 sobrava 8 e a partir dessas 8 ia para o Fórmula. Eu nunca tinha andado de Fórmula na minha vida, nunca tinha andado de carro, nunca tinha tido nenhuma experiência além do kart. Só que no kart, assim, eles viram que eu tinha um potencial muito bom. Com pneu novo eu estava sempre ali na frente, virando volta muito rápida, sempre muito constante. Isso me levou a ir para o Fórmula. Só que no Fórmula eu não consegui ter um desempenho muito bom quanto eu estava tendo no kart. Só que eles viram que eu estava evoluindo muito conforme ia passando os treinos, eu estava evoluindo bastante. E eu acabei sendo selecionada para a final.
que eram as 4 finalistas. E essa seletiva, quem ganhasse dava vaga para a Ferrari, para participar do Ferrari Driver Academy, que é o programa de desenvolvimento da Ferrari. E eu acabei sendo finalista. E a final aconteceu lá em Maranello. O curioso disso é que a minha evolução foi muito boa no Fórmula 4, só que a minha evolução no Fórmula 4 não era o bastante para você ter ido para a final. O que me revelou mesmo foi o kart. Isso é pra gente ver que, tipo assim, o kart realmente ele é a base, assim, do automobilismo. Se você tem uma boa base no kart, você vai conseguir bem nas outras coisas. Eles acreditaram muito em mim por conta de eu ter ido bem no kart. Mas por conta de a gente estar no meio da época de pandemia, uma das finalistas tinha pegado Covid. E nisso, todo mundo teve que voltar para o seu país. A gente voltou daí para essa seletiva em janeiro de 2021. E a Antonella ainda não sabia falar inglês ainda. I am Antonella, I'm from Brazil, I am 14 years old and I am a driver. My passion in motorsport is starting with my dad and my sister. I started in karting with my 4 years, but I sit the karting my first time is my 2 years. Mas tudo bem, passou um tempo, acabei não sendo selecionada, mas fiquei muito feliz de sair de lá com um baita aprendizado. Eu digo que muitas coisas que eu coloco hoje em dia no carro, acabei aprendendo com eles de lá. A gente estava namorando a Porsche Cup em 2022 já, só que acabou não dando certo, a gente não tinha conseguido a verba necessária. A gente sabe que para correr hoje em dia, automobilismo é um esporte muito elitizado e vai uma bela grana aí no meio. E a gente acabou não conseguindo andar, então 2022 foi o ano que eu fiquei mais quieta, mais parada mais pelo kart mesmo. E em 2023, quando eu estava na praia com meus amigos, a Bia me liga e falou assim: Antonella, a gente precisa de você em São Paulo, que a Porsche quer falar com você. Aí eu falei: bom, Bia, tô na praia, dá pra aguardar tipo 2 dias que eu chego aí. A gente chegou aqui, eles apresentaram o projeto Young Racing Academy e falou assim: Antonella, a gente quer te chamar para participar desse projeto, a gente acha que não tem ninguém melhor aqui que você, como o ano passado não deu certo, a gente tá te chamando para participar dele. Então foi um convite meio que da Porsche mesmo. E como a gente já estava querendo que desse certo há um tempo, a gente nem pensou 2 vezes, né? A gente só aceitou. Só que no meio disso tudo, tinha também a questão de patrocínio, tinha também a questão de como iria funcionar tudo isso. E eles falaram assim: não, deixa com a gente que a gente vai resolver. E eu fui descobrir esses dias que a Mobil já estava com essa ideia de fazer esse projeto. E quando a gente entrou, nem sabia de nada, não tinha nem ideia, a gente só topou. Uma semana depois, a Porsche chama a gente e fala assim: bom, Antonella, a gente quer marcar contigo uma reunião para você conhecer seu novo patrocinador. Eu falei assim: tá bom. Daí nisso, eu falei assim: bom, é esse aqui, não sei se você conhece, Mobil One, não sei se você já ouviu falar. Eu falei assim: não, vocês estão falando sério isso? Falei: sim, a gente tá. Eu falei assim: mas não é possível, gente. Eu acabei de entrar no mundo do automobilismo e, cara, quando eu soube que era Mobil One, eu fiquei assim, impressionada com a dimensão que aquilo tinha se tornado. Além de tudo, tem que virar modelo também nas horas vagas. Com certeza, né? Vai se acostumando. Porque assim, eu olho pra Mobil, hoje em dia, Mobil como geral, não só Mobil One, né? Mobil One muito principalmente, né? Mobil One que é referência, a gente já tá nos pilotos até do macacão lá da Red Bull, como é que você sabe, ganhando várias corridas. Então assim, a gente tá falando de uma marca assim, muito mais além do que qualquer outra marca. Na minha cabeça tava: que pressão vai ser representar essa marca, né? Porque querendo ou não, Mobil One precisa de... querendo ou não, uma marca assim, mundialmente muito bem representada. Então eu aqui tinha que fazer o mínimo e ganhar provas também com essa marca. E foi o que eu acabei fazendo ano passado.
Porsche Cup, é mais uma etapa da temporada de 2023, a nossa primeira etapa internacional do ano. Falamos de Santiago del Estero, a província da Argentina, onde está encravado o Autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo. Antonella Bassani assume a primeira posição, 1:45.516. 1/10 de segundo mais rápida que o Eduardo Taurizano, que agora é segundo colocado. Eu não vou mentir pra você, o ano passado, em nenhum momento do campeonato eu olhei a tabela de pontuação. Em nenhum. Nunca tinha aberto uma tabela de pontuação. E o meu pai chegou pra mim e falou assim, lá em Termas do Rio Hondo, ele falou assim: filha, você viu a tabela de pontuação? Eu falei: não, pai, eu não vi. Eu falei assim: se você pontuar bem aqui, você tem chance do campeonato. E lá eu falei assim: é tudo ou nada essa pista. E eu descasquei aquela pista de simulador, mas eu andei muito. Eu dei umas 400 voltas em Termas do Rio Hondo no simulador. Porque eu sabia que era o momento que eu poderia decidir ali meu campeonato. E foi isso, ganhei uma corrida, cheguei em segundo, o líder do campeonato não conseguiu ir muito bem naquela etapa. E eu acabei tirando, se eu não me engano, 28 pontos de diferença naquela etapa. É muito ponto, 28 pontos se tirar é muito ponto. Deixou para trás o cotovelo, uma puxadinha agora para a esquerda, é pé embaixo para abertura na última volta de prova. Dona Ieda e a Dona Idalina e toda a torcida de Concórdia, que inclusive está acompanhando a corrida da Antonella por telões instalados numa feira na cidade de Concórdia. Vão vibrando, vão torcendo. Concórdia em Santa Catarina, cidade natal da Antonella, que vai acelerando pela última vez nesta corrida, pelo traçado de 4.805 metros do Autódromo de Termas de Rio Hondo. Já ficou para trás a curva 1, já ficou para trás a curva 2 também, agora é pé embaixo por mais de 1 quilômetro, até a frenagem da curva 4. Você viu que o início dessa reta aí também é em curva, né? Essa é a curva 3 das 14 que compõem o autódromo. Antonella Bassani com 7,5 segundos de vantagem. Vem muito próxima de sua segunda vitória. O senhor Marcelo Tomazoni, líder do campeonato, é quarto. Antonella Bassani vai se aproximar dele. O Christian Mohr, que era o vice-líder, deve perder a vice-liderança para Antonella, inclusive. Já nós vamos às contas. Por enquanto, nós vamos ao fim de corrida. Vem a Antonella de segunda marcha para terceira. Já para ganhar a sequência sinuosa da pista, Thiago Mendonça me sinaliza que sim, que Antonella Bassani vai assumindo a vice-liderança do campeonato. Aí a Antonella já se aproximando para a última frenagem da corrida. Vem acelerando em direção ao cotovelo que traz para a reta dos boxes, de quinta para quarta, para terceira, para segunda, para o contorno, suave, sutil, tem toda a vantagem do mundo. Agora é só mais uma para a esquerda e partir para o abraço, para ver de longe bandeira quadriculada branca e preta, para comemorar Antonella Bassani. É mais uma dela na Porsche Cup do Brasil aqui na Argentina. Aí eu me lembro, era 4 pontos que a gente saiu de lá de diferença. E daí depois daquilo só tinha final em Interlagos. Eu falei assim: parece que a decisão do campeonato ficou para Interlagos, né? Ele virou para mim e falou assim: Eu falei: Foi isso mesmo. Interlagos, a primeira corrida, ele acabou ficando na minha frente, então era 6 pontos de diferença. Na segunda corrida, eu fui por tudo ou nada. E consegui me dando bem. Vamos para 25 minutos e mais uma volta de emoção na pista de Interlagos. Tá aí a luz vermelha acesa, apagou a vermelha, o status é verde, verde, verde. Antonella Bassani já foi lá pro muro, vai buscando espaço, ela sabe que precisa partir para cima. Pode ter custado caro esse ataque inicial da Antonella. Vai perdendo posições, já deu uma senhora lambida no muro dos boxes. A Antonella Bassani, o Antônio Junqueira vai rodando no S do Senna. Aí fica difícil o título da classe esporte, Antônio Junqueira. Cai para a última posição, Antônio Junqueira. Olha a Antonella Bassani, aparentemente é fim de campeonato. Thiago Mendonça, a Antonella foi pra cima, a Antonella foi buscar a ultrapassagem que ela tanto precisava, não deu certo. Aparentemente o pneu dianteiro direito furado no carro número 72 da Antonella. E se for isso mesmo, o Marcelo Tomazoni já pode comemorar o título de 2023. A condição que nós percebemos por aqui de volante torto e tudo mais não é a ideal. Você sendo Antonella Bassani, Thiago Mendonça, você recolheria ou teimaria? Luke, é muito difícil, é uma situação muito delicada, porque a gente está falando da segurança do piloto. Quando se trata da segurança do piloto, nada é mais importante do que preservá-la. Então, a Antonella tem muitos anos pela frente, pode brigar por muitos campeonatos, e às vezes a gente tem de engolir decisões que não são as que a gente gostaria de tomar. Então, por segurança,
talvez seja o melhor ela retornar aos boxes. Mas só ela, dentro do carro, é quem pode tomar essa decisão. Bia Figueiredo, piloto da Indy, experiente, Edu Bassani, também sem parentesco com ela, mas um engenheiro espetacular, que também sabe do que está falando. E ela recolheu. E ela recolhe e ela toma a decisão, porque realmente a segurança está em primeiro lugar. E detalhe, né, Luque Monteiro, se a direção de prova também tem uma informação de que ela tem um problema no carro, a própria direção de prova pode ordenar que ela recolha. Então, às vezes, é uma luta inglória. Com isso, temos o campeonato definido. O Marcelo Tomazoni viveu instantes de tensão ali na área técnica da Porsche Cup, mas agora ele pode respirar aliviado e soltar o grito. É campeão Marcelo Tomazoni na temporada de 2023. Caraca, eu mostrei realmente que o meu nome é Antonella. Hoje em dia, pra mim, significa muita coisa. Primeira mulher a ganhar uma corrida na Porsche Cup Brasil, segunda mundialmente. Também a ter um título na Porsche Cup, eu, se não me engano, só a segunda. A primeira foi uma da Argentina. E aqui, né, tá o troféu do título. Esse aqui da frente mostra assim. É, ó, muito bom, hein? Douradão, muito show. Então, de novo, como eu falei, fiquei muito feliz porque sua adaptação foi muito incrível. Você tá pelo campeonato que você demonstrou, né? Pelas ultrapassagens que você fez em Termas, no sábado em Interlagos você também fez uma linda. Então, você tem que estar orgulhosa mesmo e feliz, né? A Antonella é a primeira mulher a ganhar um campeonato nacional de turismo no Brasil, com uma equipe feminina. Tem a Jana e a Gabi. Eu de coach de vez em quando, então isso é um marco histórico, né, de ter uma equipe assim. Então a gente previu isso, né, com a Mobil e a Porsche, então foi muito legal ter concretizado e um resultado tão maravilhoso. Esse ano, por conta da minha temporada ano passado, eu fui homenageada no capacete de ouro, que sempre foi o meu sonho desde a época do kart, conseguir ele. Eu acho que foi... Eu me emocionei bastante quando eu recebi aquele capacete de ouro, que era algo que meu pai, a gente sempre olhava para ver os pilotos que estavam indicados, e muitas vezes eu fui indicada e nunca tinha conseguido. E ano passado chegou, esse ano na verdade, porque foi entregue esse ano, chegou minha hora e eu consegui esse sonho. E eu acho que, querendo ou não, tirou um alívio, assim, dá um alívio pensar nisso. A gente tem um destaque especial, né? Afinal de contas, uma das grandes surpresas do nosso automobilismo na temporada passada foi ela, que aos 17 anos de idade se tornou a primeira mulher a anotar uma pole e depois vencer uma corrida, sendo também a primeira campeã de uma categoria no evento da Porsche, a Sprint Challenge. Peço que suba ao palco a Antonella Bassani para receber o troféu de capacete de ouro, reconhecendo o seu trabalho, Antonella. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo, queria também agradecer meus patrocinadores, principalmente a Mobil. Sem eles eu acho que não teria como competir no ano passado na Porsche, então tenho muito a agradecer a eles. Também agradecer ao Denner, agradecer a Porsche em geral pelo evento que eles estão entregando, e cada vez eles vão crescendo cada vez mais. A gente vê que esse ano a gente tem recordes no grid, e com certeza esse ano a meta é continuar como ano passado. Ano passado com o Estreante consegui ficar campeã, então esse ano já tivemos a primeira etapa semana passada, onde eu consegui minha primeira vitória no campeonato em Goiânia. Eu acho que é isso. Eu tenho a agradecer também a todo mundo que me deu um voto de confiança, e agora a gente vê a minha evolução durante o carro para esse ano e seguir em frente com a cabeça erguida. Mas nesse momento que eu estou alongando, com esse negócio dessas músicas que eu estou escutando, eu tento tirar todo o peso que eu tenho para tirar, porque tudo que eu tinha para pensar eu já acabei pensando antes, isso eu dou a certeza. Sair da corrida, já estou pensando no de amanhã. Então é um momento que eu tenho que relaxar na minha cabeça, tenho que ficar calma e tudo mais. Aí tem o segundo momento, depois do alongamento dessas coisas, que é o momento de eu ficar atrás do carro ou perto do carro, olhando para o nada. Essa hora, geralmente, eu estou fazendo assim uma simulação de largada na minha cabeça e fazendo uma volta. Então, eu tento imaginar como é que os pilotos vão largar, o tempo de reação um pouquinho deles, aonde que eu vou para a largada. Então, esse é umas coisinhas que eu faço, e quando eu entro no carro,
Na verdade, eu fico tranquila, alegre, feliz. E de vez em quando dá um friozinho na barriga. De vez em quando não, né? Sempre dá. Só que quando ligou o carro, eu tô pra alinhar pra largada, faço tudo. Nosso setup tá igual o de ontem, tá? A asa continua 2 e a barra tá igual o de ontem. Quanto o Mariotti tá de asa? Mariotti tá de asa 1. E a barra dele, tá quanto, Jano? Aí eu acho que vai ficar mais difícil de descobrir, hein? Mas pelo que ele tá andando, ele deve estar andando com o carro bem duro. Antonella, lembra do aquecimento, aquece bem os pneus. Tá ali Dr. Matheus Roque, carro número 32, liderando a fila, trazendo junto dele o Célio Brasil. Os dois são pilotos da classe Sport. Depois Antonella Bassani e Sadak Leite na segunda fila. O Leonardo Herman e o Miguel Mariotti na terceira fila. Vamos para mais 25 minutos de disputas na tela da Band para você. Agora sim, apagou a vermelha, é verde, 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 vai! Valendo a disputa pela vitória na categoria Challenge. Antonella Bassani por dentro para assumir a primeira posição. É sensacional o nível de largada da Antonella Bassani na temporada de 2024. Boa, boa, vai tranquila, vai no sapatinho, vamos lá. Menos de 20 minutos para a abertura da última volta. Olha o Leonardo Herman, carro número 23. Foi o vencedor da classe Sport de ontem, foi o segundo colocado geral de ontem. E o safety car vem para a pista. Safety, copiou safety. Ia virar uma volta boa agora. Vamos lá, você tá indo bem, vamos lá, relaxa. Só relarga bem, presta atenção na relargada. E vamos no sapatinho, não vai andar mais que o carro, não precisa. Aqui, Luke, com a Letícia Buffoni e com o Ítalo Ferreira, que estão torcendo pela Antonella Bassani e aparentemente dando muita sorte. Aliás, eu nem sei se ela precisa, porque é tanta qualidade. Olha essa largada, né, Letícia? Não, eu tava falando isso agora, foi num piscar de olho, ela já de terceiro foi para primeiro. E ela é uma inspiração em tanto, ela é muito rápida. E você, Ítalo, também impressionado com essa largada? Não, impressionante. A Letícia tinha comentado, né? E aí entrou o safety car. E aí, quando o safety car saiu, ela já assumiu a liderança. E realmente, a Letícia fala que os caras têm medo dela. E realmente ela é muito brava. Boa, obrigada. Tá aqui a presença dos dois assistindo. Voltem lá para acompanhar a Antonella brilhando. Vamos pela quinta volta válida de corrida. 15 minutos faltando para a abertura da última volta de prova. Antonella Bassani está em busca da quinta vitória da carreira dela. Ela é a atual campeã desta categoria, da Challenge, mas seria a primeira em Interlagos. E a gente sabe o quanto é especial para um piloto ganhar em Interlagos. Certamente está em busca dessa conquista também a Antonella. Quanto falta para acabar a corrida? 13 minutos. Lá na frente, a Antonella Bassani vai sustentando a volta mais rápida da corrida. 1 minuto 40 segundos, 956 milésimos. Tá aí a Antonella para completar a 10ª volta de prova. Vem a Antonella para vencer, quem sabe, pela terceira vez na temporada. Olha, eu tô impressionado com o rendimento do Célio Brasil, como se defende, a frieza dele. Opa! Aí impressiona de uma forma que a gente não gosta de ver. Foi só falar. Não só danificou a suspensão dianteira, destalonou o pneu, ele saiu o pneu da roda do carro do Mariotti, como ele atolou na caixa de brita. O Mariotti saiu! Sim, Mariotti tá fora. Vamos! Tá. Quanto tempo você acha que vai ficar sem esse ganho? Esse safety vai demorar, o Mariotti tá na brita. Vai demorar esse safety. Vamos lá, concentra, vamos lá. Vai demorar o safety. Concentra, Mariotti tá fora. Vamos buscar o campeonato. Quanto falta pra acabar? 4 minutos.
patinha ainda, só patinha. Vai abrir a última volta, vai abrir a última volta. Vamos lá, vamos lá. Nenhuma sinalização reportada de safety car, ok. A sinalização vai sendo feita de forma localizada e a Antonella não tira mais o pé do acelerador agora até cruzar a linha de chegada para comemorar mais uma dela na categoria Challenge. Antonella Bassani agora aos 18 anos, em busca do bicampeonato, para se aproximar ainda mais do líder Miguel Mariotti na tabela de pontuação. Vai passando Antonella Bassani para comemorar mais uma dela na Porsche Cup. Boa, que corrida pro campeonato, cara, boa. Mandou muito bem, parabéns. Imagina minha mãe me vendo correr, ela falava que nas grades, ela sempre ficava batendo nas grades, a mão dela me mostrava quando tava no kart, de tanto ela bater na madeira, as mãos dela sempre ficavam vermelhas, tinha uns cortes por conta dela ficar muito nervosa. Mas ele na Porsche Cup, na minha visão, assim, eu acho que ela deve assistir sentada, tomando água. Espero que fique calma, né, mãe? Porque, pô, mãe. Cuida que tem um carro rodado na reta. Cuida que tem um carro rodado na reta. Boa, que corrida pro campeonato, cara. Boa. Mandou muito bem, parabéns. Um abraço para os meninos da equipe, a comemoração por mais uma dela na Porsche Cup. Eu que ser mundial menor, sabe? Primeiro dele é maioridade. Mamãe! Minha mãe! No coração! Foi uma experiência única estar ali com a minha mamãe naquela etapa. Foi a primeira vitória que ela viu minha pessoalmente. E quando eu vi que ela estava me entregando o troféu, eu segurei muito. Eu chorei por ter chorado muito mais do que eu tinha chorado. E quando eu vi que era ela, eu acho que passou, não só na minha cabeça, mas como na dela, uma
uma cena, 1 milhão de coisas, de filmes, de tudo que eu e ela a gente já passou juntas. Desde quando a gente começou aqui no kart, a gente dormia em bagageiro de ônibus, eu e mamãe. Cara, foi um momento único, assim, que eu nunca imaginei. Entrega de troféu personalizada para Antonella. É isso. Troféu que vai chegando ali às mãos da Antonella nessa celebração pelos 50 anos da Mobil, que inclusive mereceu um layout especial no carro da Antonella, também no macacão. E ela recebendo o troféu da vitória de forma personalizada. Mais uma dela, da catarinense Antonella Bassani. Nada melhor que estrear a pintura do carro novo, esse dourado maravilhoso, esse ouro, com uma vitória. E perceber que eu ainda estou muito viva, vivíssima no campeonato, não tem sessão melhor. Que na minha vida eu nunca pensei que ia ter alguém que ia estar tirando uma foto comigo porque me admira. Isso ainda não está na minha cabeça. Que as pessoas vão lá no meu box para tirar uma foto comigo. Eu não sei muito explicar o que passa na minha cabeça com isso, mas eu agradeço sempre quando eu chego em casa depois de corrida por todo o apoio. Eu acho que com certeza faz total diferença. As pessoas que, quando eu não tenho um resultado muito positivo, me pegam ali no cantinho do box e falam: bom, Antonella, sei que você não teve um resultado muito bom no classificatório, por exemplo, mas eu sei que na corrida é outra história. E eu fico muito feliz, isso, querendo ou não, me motiva muito mais. E quando você ganha uma corrida e daí a galera vem tirar a foto, eu acho que assim, é o momento mais legal que tem, porque você tá feliz e a galera também tá feliz contigo. É muito massa, eu gosto, só que pra mim ainda, eu não sei explicar o que é, o que não é. Pra ser Antonella piloto e para estudante é complicado. Eu ali em Interlagos, eu tô tendo essa experiência de no dia seguinte ter que sair da corrida e no dia seguinte ter que ir pra escola. Só que eu ainda não consegui fazer isso, porque você fica tão cansado após o final de semana de corrida, é tão exaustivo, o tempo inteiro em movimento, assim, com a cabeça em nenhum momento parando. Quando eu chego em casa no domingo à noite, cara, eu tomo meu banho, a primeira coisa que eu faço é dormir. E daí, no dia seguinte, eu coloco o alarme para ir pro colégio, obviamente. Só que geralmente eu aperto o botão parar e eu durmo o dia inteiro. Eu acordo assim no outro dia, 4 horas da tarde. Aí, essa escola que eu tô fazendo agora é integral, então todos os dias o dia inteiro. Volto da escola, 5 horas, 5h15, 5h40, eu tô em casa. Aí eu tenho academia, depois tem inglês ou francês, dependendo. De vez em quando eu vou para simulador, daí eu cancelo as aulas de inglês e francês. Então assim, é uma correria assim de meio de semana que eu acabo não tendo tempo pra mim. O melhor momento da minha semana é quando eu chego, tipo, tomo meu banho, janto e deito. Esse é o momento que eu tenho pra mim, porque depois, antes disso, não tenho nada. Ai! Oh. Essa aqui? Chuta! Tem muitas coisas atrás, assim, preparação mental. Mas eu acho que é muito mais tranquilo a minha rotina, assim, no dia a dia do que 3 dias de corrida. Só que é muito mais divertido 3 dias de corrida. Já pra ver de longe, bandeira quadriculada branca e preta. Vem Antonella Bassani. É mais uma dela na Porsche Cup do Brasil, aqui na Argentina. Tem muitas coisas que estão se encaminhando, já muitas coisas para o ano que vem. Nada definido, é muito incerto tudo isso, mas muitas coisas positivas estão vindo por aí. Eu tô sendo muito grato por tudo que está acontecendo ultimamente. Está acontecendo tanta coisa, assim. Isso aqui, infelizmente, acaba não podendo falar, mas muitas coisas muito legais que tá vindo, que você só sabe, tipo, olhar para trás e agradecer. Tipo assim, eu agradeço principalmente isso, graças a Mobil One e graças a Porsche, porque sem esses 2 carinhas aí, nada disso estaria acontecendo. Então, o que vier pro ano que vem, eu sou muito grato porque isso aconteceu por conta desses últimos 2 anos. Palco da primeira pole position de Ayrton Senna em 1985. Palco também da primeira vitória de Ayrton Senna. Verde, verde, verde para o início da disputa. Todo mundo já viu onde está o perigo. Celinho Brasil tomando a linha interna. Caio Chaves vem pela intermediária. Olha o ataque da Antonella. Já se coloca à frente do Caio Chaves. Vem o Miguel Mariotti por fora. Antonella vai jantar a posição do Mariotti também. Veio para ser segunda colocada a Antonella Bassani.
Célio Brasil é o primeiro, Antonella é a segunda. Dá um chega para lá no líder do campeonato, Miguel Mariotti. A disputa principal pela liderança do campeonato é entre esses três. Só que eles estão em posições invertidas na pista. O líder do campeonato está em terceiro, a vice-líder mantém ali a vice-liderança da prova também. E o terceiro da pontuação é o primeiro colocado na prova. Para quem gosta de campeonato equilibrado, melhor receita impossível. Opa, olha só, botou por dentro, hein? Antonella achou espaço. O Célio Brasil vai ter ali um leve contorno à direita, favorecendo ele. Mas a Antonella se mantém ali lado a lado com ele. Agora a frenagem forte, a redução para a terceira marcha. E o cotovelo à esquerda, Antonella Bassani assumindo a primeira posição na prova. A Antonella que já venceu a segunda corrida da etapa de Goiânia. Venceu a primeira corrida da etapa do Velocitar. Venceu a segunda corrida da etapa de Interlagos. Vem a Totti! Vem a Antonella Bassani para comemorar mais uma dela na Porsche Cup C6 Bank. Antonella Bassani é a dona da festa no circuito Estoril, Thiago Mendonça. Corrida de almanaque para Antonella Bassani. Largou em sexto e teve a tranquilidade, a calma de ganhar as posições que precisava, porém soube agir também no momento certo, né? Naquele período de bandeira verde, foi para cima, foi agressiva na medida certa e conseguiu aí essa posição que ela merece tanto, esse primeiro lugar. Mais uma vitória, quarta vitória e ganha força novamente no campeonato. Vamos lembrar, né? Ela já teve um abandono no Velocitar, então muito importante o resultado para ela. Antonella Bassani, mais uma dela, é a vencedora do Cascais Grand Prix. Primeira vitória na Europa e ele teve a primeira vitória na Fórmula 1 aqui dele, mas vencer na mesma pista que Ayrton Senna, esteve correndo, mesmo traçado, o mesmo jeito, foi algo muito especial para mim. Eu acho que eu não voltaria em nenhum momento algum pro passado e mudaria alguma coisa. Talvez... Não mudaria nada, talvez morreu, não mudaria. Pelo contrário, eu reviveria esses momentos. Eu tenho algumas pessoas para agradecer, assim, que eu sou grato por muita coisa na minha vida, mas essas pessoas, né? Primeiramente, Bia Figueiredo, por todo o apoio que tem me dado. O Valtinho, que administra minha carreira junto com a Bia. Obviamente, minha família inteira, principalmente meu pai, a minha mãe e minha melhor amiga, que é minha irmã, a Aldenera, a Marina, que é da Mobile One, também ao Ricardo, que são assim, parceiraço, nada sem eles essa vida seria possível. E eu vou colocar aqui algumas pessoas que seriam os meus amigos, porque eles me dão, nossa, um baita apoio. Eu acho que quando teve alguns momentos que eu pensava assim, fala, nossa, não quero mais, eles sempre batiam no ombro. Não só ele, mas a minha irmã. E falava assim, não, você é capaz de tudo isso. Você deu um futuro muito brilhante pela frente. Confia em você e vai. E, cara, eu acho que isso foi, tipo, um ponto-chave, assim, da minha vida. Com certeza foi ter essas pessoas, assim, do meu lado. Pô, muitas vezes que eu ligava pro Valtinho e falava, ô, Valtinho, hoje eu tô meio desanimada com isso, por conta do que eu acabei lendo. E ele falava, não, Antonella, você tem muita coisa pra ver ainda, isso é só o começo. Tinha os dias felizes, que eram os dias que acontecia muitas coisas, o dia da Porsche, que daí a gente chorava, comemorava todo mundo junto. E eu acho que eu não tenho muito o que falar pra eles, apenas a palavra gratidão, acho que já serve pra essas pessoas. Eu sempre tive um negócio com meias, né? Então sempre eu tive um negócio que me dava sorte. Então desde o kart, assim, desde a época do kart, eu sempre usava meias estranhas em corridas. E na Porsche, como não é obrigatório o uso de meia anticorpo aqui na Porsche Brasil, eu levei esse então também pra lá. E quando eu entrei lá, obviamente, nas primeiras corridas, primeira, segunda corrida, eu não estava usando, né? Porque tinha que ser, tipo assim, mais sério, não saber como é que as pessoas iam achar de mim. E depois eu falei, não, vou começar a usar minha meia da sorte.
E justo quando eu coloquei pela primeira vez o meu meia da sorte, que foi em Goiânia, que hoje faz exato 1 ano da minha primeira vitória, eu consegui ganhar. Então de lá, todas sexta, sábado e domingo, eu tô com sempre meia da sorte. Sexta é mais rara, mas sábado e domingo eu sempre seleciono. E geralmente a que eu uso domingo é do Bob Esponja. A do sábado é das Super Poderosas. Olha lá! Ó, a gente tá fazendo negócio, a gente passou em todas as barraquinhas, entramos no Porsche, o lugar só tem Porsche. Se você conseguir entrar aonde só fica a galera que tem Porsche, a gente pensa em alguma coisa. Se você não deixaram nem você entrar. Me deixaram entrar. Ah, lógico, tem que deixar, né? Tá. Porsche, ó, GT3. Ah, que você tem, né? Agora eu vacilei. E aí, então, tá dando trabalho aqui. Ó, Bob tá fazendo um negócio muito legal, apoiando a Antonella, piloto fantástico, que eu conheço desde criança, ela já não é mais criança, já tem 18, né? Acho que desde 2017. 2018. Por aí, 18. A gente já bateu roda na grande Viana de kart, hoje eu tenho o prazer de estar aqui acelerando com ela. E sabe qual é o problema? Eu torço por ela, mas eu corro contra ela. Eu não sei o que fazer às vezes, né? É normal. Eu fico com o coração dividido, mas quando eu não tô na frente, eu torço por ela. Não gostei. Podia ter cortado a última pergunta.